Saúdo aos irmãos na paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos os internautas que estão sintonizados através do sistema para também participarem desse culto, como também o nosso presidente, a missionária. Deus os abençoe. Quero pedir a gentileza dos irmãos para que abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 11. Vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 26. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao versículo de número 26. Esse texto tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, nesse culto de louvor a Deus, comemorando já o primeiro dia de festividade do nosso congresso de missões. O texto diz assim, os irmãos estejam atentos, eu irei ler. Versículo de número 19, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Diga, somente aos judeus. Somente aos judeus. Prossigamos. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Diga, falaram aos gregos. Anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Digam, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Podem tomar assento em nome de Jesus. Se tiver uma aguinha aí, eu agradeço. Não gelado? Meus irmãos, por gentileza, repitam esse tema comigo, e depois eu não vou pedir para ficar repetindo mais nada, eu mesmo vou pregar. Amém? As virtudes. Os irmãos chegaram? As virtudes da igreja de Antioquia. Para falar sobre as qualidades da igreja de Antioquia, eu devo, em primeira instância, falar-lhe que Antioquia era uma grande metrópole da Síria, fundada há cerca de 300 anos antes de Cristo, e possuía uma grande população composta de gentios e de judeus. Judeus, o povo hebreu, que os irmãos sabem, povo de Deus, e os gentios, pessoas de tudo quanto era nação, estavam residindo na Antioquia. A igreja de Antioquia foi resultado exatamente de uma iniciativa missionária. Uma iniciativa missionária.
ela foi fundada pelos irmãos que sofreram uma perseguição muito grande lá em Jerusalém, por causa da morte de Estevão, ficaram realmente atemorizados, não conseguiam mais pregar o evangelho, e aquele episódio fez com que os irmãos abandonassem ali a cidade, mas não abandonassem a missão. Abandonassem a cidade, mas não abandonassem a missão. E, na realidade, eles saíram, conforme consta o versículo 19 e 20, que o texto diz que esta expedição missionária percorreu outros lugares, reunindo irmãos da Fenícia, da ilha de Chipre, como também de Cirene, etc., e de modo que chegaram até Antioquia. E foi ali que esta igreja foi fundada. Porém, os irmãos enfrentaram problemas internos. Irmãos, o maior problema que a igreja enfrenta não é o problema externo. Porque se alguém não quer que a igreja pregue aqui, a igreja vai pregar acolá. Vai um pouquinho mais à frente. Mas quando nós começamos a enfrentar problemas internos, aí sim, isto é problema para se fazer missão. Aí o irmão me pergunta, ou a irmã, a igreja, me pergunta assim: pastor, e que tipo de problema foi este? Está tudo aqui no texto bíblico. Eu vou falar somente sobre o que está aqui na Bíblia. Acontece que esses dois grupos, os irmãos percebem que saíram de Jerusalém, da Fenícia, de Chipre, de Cirene, enfim, e este grupo, num determinado momento, eles se divergiam contra a universalidade da pregação do Evangelho. Ou seja, para quem esse Evangelho tem que ser pregado. E o texto nos diz aqui, por isso que eu pedi para que os irmãos repetissem, que um grupo, aqueles que saíram lá de Jerusalém, pregavam somente para judeus. Um grupo seleto de judeus. Este era o evangelho que eles pregavam. Quer dizer, fazendo exatamente o que Jesus não mandou fazer. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. E esses irmãos ficaram pregando somente para judeus. Enquanto estavam pregando para judeus, simplesmente, não estava acontecendo nada. Igreja nenhuma era formada. Mas acontece que um outro grupo com uma outra visão, a questão está na visão, com outra visão, o texto nos diz, aqui no versículo de número 20, do capítulo 11, assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Anunciando o Senhor Jesus. Existem 3 princípios espirituais que eu posso aqui colocar, que movem a obra missionária. O primeiro princípio é exatamente o que já tenho dito, a visão. A igreja missionária, a igreja de Jesus Cristo, é aquela que tem uma visão missionária. Uma visão de evangelismo, uma visão de ganhar almas para Jesus. A igreja de Jesus Cristo não é aquela que fica entre 4 paredes, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, não é? E não faz o mundo conhecer o evangelho. A igreja de Jesus Cristo é aquela que se apresenta, não é aquela que se retrai, que se esconde. A igreja de Jesus Cristo é aquela que o mundo sabe que ela existe. Quando os irmãos veem perseguição de tudo quanto é ordem, até de ordem públicos contra a igreja, num determinado momento a gente tem que louvar a Deus, é porque sabem que a gente existe, é porque sabem que é uma mensagem de alguém dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aliás, muitas igrejas não estão mais falando isso, que Jesus batiza, mas eu ainda creio que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus salva, tudo isso eu creio, e eu creio que os irmãos também, amém? Então, veja bem, a primeira coisa é exatamente, o primeiro princípio é ter a visão. O segundo princípio é ter a fé naquele que deu a visão. O pastor acabou de dizer aqui, eu estava atento, quando ele disse que a gente anuncia de Jesus, porque a gente crê que Jesus ressuscitou.
Jesus, quando ressuscitou, ficou pelo menos 40 dias, é o que registra a Bíblia Sagrada, 40 dias aqui, aparecendo todos os dias e fazendo reunião todos os dias com os seus discípulos. Sabe para quê? Para deixar eles bem conscientes de sua ressurreição. E quando eles saíssem para estabelecer a obra missionária, para falar dele, não deixasse a mínima dúvida de que ele ressuscitou, porque eles iriam dizer: nós estivemos reunidos com ele durante 40 dias, recebendo as últimas instruções para prosseguirmos pregando que ele ressuscitou e que vai voltar. Então, a igreja tem fé, e é sobre essa fé que a gente fala, na pessoa bendita de Jesus. Esse é o segundo princípio espiritual que move a obra missionária. E o terceiro princípio que move a obra missionária é a ação. A igreja precisa agir e promover meios de evangelizar. Boa vontade sem ação é igual, sabe a quê? A nada. Deu para entender? Boa vontade sem ação é igual a nada. E tem muitas igrejas por aí assim, que fala de Jesus, canta, toca, faz tudo. Igual a igreja de Sardes, que estava vivendo só de aparência. Tinha tudo nos seus devidos lugares, irmão, tudo. A igreja de Sardes tinha. Mas sabe quando foi que ela descobriu que estava no rumo errado? Quando chegou a carta que Jesus revelou a João na ilha de Patmos. Quando a carta chegou, foi que mostrou o verdadeiro caráter daquela igreja e das outras também. Mas eu quero dizer dessa, que estava vivendo de aparência. Porque tem algumas que já estavam logo declaradas, todo mundo sabia que nada de Deus tinha lá. Mas essa parecia que tinha, mas não tinha, não é? Então, receberam uma mensagem muito dura de se ouvir, que foi esta: tu tens a fama de que vives, mas estás morto. Que era o anjo da igreja que representava a igreja. Mas graças a Deus que nós estamos vivos. Amém? Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, esses três princípios fizeram exatamente a diferença da missão evangelística do segundo grupo, como já falei, de crentes que vieram de Chipre e de Cirene, que pregava a todo mundo. Dessa forma, eles estabeleceram e influenciaram a igreja de Antioquia, a qual legou virtudes que resultou no extraordinário crescimento da igreja e do caráter missionário daquela igreja, porque ela virou uma igreja missionária também. E quais eram estas virtudes que tinha a igreja de Antioquia? Em primeiro lugar, ela era uma igreja cristológica, ou cristocêntrica, como você queira. O que é uma igreja cristológica? É uma igreja, conforme diz o texto aqui, que ela tem como centro da sua mensagem não o nome do missionário, não o nome do seu pastor, ou de alguma outra pessoa, ou de alguma coisa que chame a atenção das massas. Não, uma igreja cristológica é uma igreja que o centro da sua mensagem fala de um nome apenas e somente, exclusivamente desse nome. E este nome chama-se Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja de Antioquia era uma igreja cristológica. O assunto da igreja de Antioquia era Jesus. Conversou com o crente da igreja de Antioquia: você já aceitou Jesus? Conversava com o obreiro: você já tem Jesus? Você já aceitou Jesus?
aonde chegasse era testemunha de Jesus, meus amados irmãos. Ninguém se escondia para não se identificar como crente. Abrindo aqui um parênteses, uma certa ocasião, eu cheguei em um banco para tratar de algum negócio e fui conversar com o gerente. Quando cheguei lá diante do gerente, o gerente estava lá com um cigarro aceso. Agora está proibido fumar em ambiente fechado, mas naquele tempo não era proibido, não. E ele estava lá fumando. Eu cheguei, ele disse, tudo bem, senhor Israel? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Interessante, interessante. Saiu um rapaz daqui agora, ele é crente. Olha, saiu um rapaz daqui agora, e ele é crente. E eu pensei comigo, então saiu um, chegou outro. Aí ele disse, sabe, ele me viu fumando, você sabe o que ele disse para mim? Ele disse que eu vou para o inferno se eu não largar disso aqui. E aceitar Jesus. Disse que eu vou para o inferno. Um camarada que vivia aí, a gente sabe a vida dele, agora diz que é crente. Veio dizer para mim, porque fumo meu cigarrinho, que eu estou condenado. Se eu não largar isso aqui, vou para o inferno. Ele disse, foi mesmo, rapaz. Interessante que eu vim para dizer que tu vai mesmo. Aleluia. Vai mesmo, meu filho. Ele disse, você quer dizer que você também é crente? Mas, rapaz, olha, de cima até embaixo. Sou crente, rapaz. Você está pensando porque você simplesmente fuma esse cigarrinho, está justificado, enfim? O ladrão da cruz se arrependeu e se converteu, rapaz. E Jesus salvou ele. E você pode ser condenado por causa disso mesmo. Tá certo? Você está acabando com o templo de Deus. O templo de Deus somos nós. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, não é essa coisa não. Joga isso fora, te liberta em nome de Jesus. Ele disse, vamos cuidar aqui dos nossos negócios, que eu estou vendo que o negócio está sério mesmo para o meu lado. E está mesmo, e vai ficar pior ainda. Amém? Meus irmãos, estão entendendo? Então era uma igreja cristológica. O assunto dela era Jesus. Se me permitem ainda, eu me lembro que alguns anos atrás, eu fui tratar de alguns assuntos particulares da empresa, e quando cheguei naquele departamento, eu vi que havia mudado todo mundo. E existia um cidadão que me chamou e me atendeu, pediu para que eu me assentasse, e eu observei que ele estava assoviando um hino. Então eu lhe fiz uma interrogação. Disse, o senhor é evangélico? E ele arrogantemente olhou por cima dos óculos assim, ó, e disse, graças a Deus sou da igreja tal. E perguntou para mim, eu disse amém. E ele perguntou para mim, você também é evangélico? Eu disse, graças a Deus sou. E quando é que você vai passar para a igreja tal? Ele disse o nome da igreja, que eu não quero dizer aqui por uma questão de ética. É um pessoal que congrega aqui no Brasil. Por que vocês viram? Sei o que aconteceu. Nós também congregamos aqui no Brasil. Aleluia. Então, eu disse, graças a Deus sou. Quando é que você vai passar para a igreja tal? Ou seja, a igreja dele. Eu lhe disse, eu não vejo nenhuma necessidade de um crente da sua igreja passar para a minha, e da minha passar para a sua. Porque todos nós servimos ao mesmo Deus. Oh, não, senhor. Mas eu disse, não. Por que não? Ele disse, porque nós, da igreja tal, todos os dias somos lavados pela palavra. Disse, mas, rapaz, que coincidência. Não é que a gente lá também? A gente também é a mesma coisinha, lavado pela palavra. Olha como é que eu estou. Louvando a Deus, glorificando a Deus, dando testemunho de Jesus. Isso a gente lavado em vida pelo sangue de Jesus. E pela palavra. Ele disse, não, senhor. Você, para ser salvo, tem que ser da igreja tal, ou seja, da minha igreja. Mas onde que está escrito isso? Aí foi citar a Bíblia, irmãos. Eu nem pensava que esse pessoal citava a Bíblia de maneira tão equivocada daquele jeito. Aí foi citar um texto lá do Apocalipse que tinha
144 mil, enfim, e tal, dizendo que aquele pessoal era da igreja dele. Eu disse, meu amado irmão, deixa eu falar uma coisa para o senhor. A Bíblia Sagrada registra que Deus trata com 3 povos distintamente. Judeu, gentil e igreja. O senhor citou um texto aí que está falando sobre judeu. Sobre qual povo o senhor quer me falar primeiro? Não, o senhor está confundindo. Não, confundindo não. Eu quero que o senhor me responda sobre qual povo o senhor quer me falar primeiro. Porque o senhor me falou em 144 mil, 12 mil de cada tribo, dos assinalados e tal, e tal, tal. Não, mas eu quero dizer para o senhor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se eu quiser saber quantos membros tem a sua igreja, o senhor tem condições de me dizer quantos são os membros da sua igreja? Ele disse, claro, eu não tenho aqui, mas se a gente pegar a nossa informação da secretaria e tal, a gente vai dizer para o senhor quantos crentes tem a nossa igreja. Eu disse, pois agora eu acabei de crer totalmente disso que o senhor disse. Aí é que esse texto não fala da sua igreja mesmo. Sabe por quê? Porque um pouquinho mais embaixo, diz que João viu, olha, um barulho como de muitas águas, de povos, nações e línguas, que não se podia contar. Se o senhor pode contar, com certeza isso aqui não é a sua igreja. Aleluia. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir, que a minha estará nessa multidão. Aleluia. Irmão, mas o homem insistiu, eu digo, vou fazer outra pergunta. 2. Se o senhor me responder essas 2 perguntas, o senhor vai levar xerox dos meus documentos e apresentar na secretaria da sua igreja, porque eu vou ser da sua igreja. Ele caiu na bobagem de dizer quais são as perguntas. Eu gosto de fazer pergunta. Eu disse, a primeira pergunta é a seguinte. Aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, 2 ladrões, um à direita, o outro à esquerda, o que estava à sua direita se arrependeu e creu em Jesus. Ele foi salvo? Ele disse, claro que foi. O próprio Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. O senhor foi muito bem na primeira resposta. Já estou com um pé dentro da sua igreja. Só falta eu colocar o outro. E qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta é mais fácil do que esta. Aquele homem, sendo um ladrão, que se arrependeu, creu em Jesus, e o senhor acabou de me dizer que ele foi salvo porque creu em Jesus, ele era da sua igreja? Mas claro que não, que a minha igreja não existia nesse tempo. Digo, o que foi que mudou? Um processo de salvação estava ali, em andamento, enfim, como que faz? Tá certo? Jesus estava morrendo pelos pecadores. O senhor me disse que para ser salvo tem que ser da sua igreja. O senhor está me dizendo que o outro foi salvo sem ser da sua igreja. Como que faz? Então vamos fazer o seguinte, se aquele homem, sendo ladrão, se arrependeu, creu em Jesus e foi salvo sem ser da sua igreja, eu que não sou ladrão, está muito mais fácil ainda de ser salvo sem ser da sua igreja. Pronto, esse caso está resolvido. Ele disse, o senhor está complicando tudo, vamos tratar aqui do nosso negócio aqui. Sempre dizem que a gente está complicando, irmão. Eu quero saber se eu estou complicando, eu quero saber que eu quero ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. A igreja de Antioquia falava somente de um nome, não era o nome da placa da sua igreja, era o nome de Jesus. É Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que batiza com o Espírito Santo, é Jesus que soluciona os problemas, é Jesus que faz tudo em todos. Aleluia. Em segundo lugar, ela se tornou uma igreja de consciência missionária. Ou seja, a igreja de Antioquia tinha uma consciência missionária porque ela se tornou uma igreja evangelística. Existe uma grande diferença
entre a igreja evangelística e a igreja simplesmente evangélica. Deu para entender o que eu disse? Uma grande diferença existe entre a igreja evangelística e a igreja evangélica. E qual é a diferença, pastor? É enorme. A igreja evangélica é aquela igreja que ela é incêntrica. Tudo que ela faz é centrada nela, é toda para dentro. Ninguém tem nem conhecimento, às vezes, que essa igreja existe. Se alguém quiser, veja bem, ela é como uma água represada, que se alguém quiser beber água, vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá. Senão vai morrer de sede mesmo. Porque ela não vai sair de lá para levar água para ninguém. Não. E a igreja evangelística? A igreja evangelística é aquela que tem uma represa, mas que através dos seus condutores, que são seus membros, seus obreiros, saem e vão levar água para toda a cidade, para onde precisar, aonde alguém estiver com sede. Essa é a grande diferença. E a igreja de Antioquia era uma igreja evangelística. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, capítulo 13, o versículo 1 a 3. Capítulo 13 agora. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Interessante, tem alguém que disse que o Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós não achamos isso em lugar nenhum. Aqui ele continua sendo chamado de Saulo. Uma outra situação a gente explica o porquê. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falava na igreja primitiva. O Espírito Santo fala aqui, irmãos. O Espírito Santo fala aqui, irmãos. Disso eu não tenho a menor dúvida. Veja bem, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Isso significa dizer que o Espírito Santo é o maior interessado na obra missionária, sim ou não? E nós, como seus instrumentos, precisamos fazer a obra missionária. O versículo 3 diz o seguinte: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olhe só, a igreja, meus amados irmãos, precisa estar com os ouvidos atentos para 3 clamores. E a Bíblia registra sobre esses 3 clamores. O primeiro clamor está no livro do profeta Isaías, no capítulo número 6, quando o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, olha só, o Senhor assentado sobre um grande e sublime trono. Ele entrou no templo, mas a visão foi uma porta que se abriu no céu, não é? Um trono se apresentou, quando ali também o séquito, os acompanhantes ali, daquele todo movimento, encheu toda a casa. Disse que tinha serafins com 6 asas, irmão. 2 cobriam os seus rostos, 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Interessante, eles tinham 6 e voavam com 2. Tem gente que tem 2 que quer voar com 6. Olha só. E diziam santo, 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 mas era santo para tudo quanto era lugar. Quando foi em determinado momento, como que um coral, todo mundo disse: santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Veja bem, num determinado momento, quando aconteceu ali alguns episódios, aquela questão de um altar com brasas, e purificou ali a língua, a boca de Isaías, que disse que se considerava um homem impuro, aquela coisa toda. Depois que foi purificado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quer dizer, o clamor que veio do céu não cessou ainda, irmãos. O Senhor continua perguntando: quem quer ir por nós?
quem quer ir por nós? Então, um clamor vem do céu. Segundo clamor, ele vem exatamente, olhe bem, vem da terra, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. No capítulo 16, e o versículo 6 e 7 por ali, o nosso irmão Paulo e o seu companheiro Silas traçaram uma agenda para ir para a Ásia, fazer a obra missionária. Olhe como não é simplesmente o fato de querer fazer, precisa estar na direção do Espírito Santo de Deus para fazer. E quando eles estavam preparados para ir para a Ásia, o Espírito Santo falou e lhes impediu. Mas eu não estou indo fazer a obra missionária. Mas o Espírito Santo está dizendo que não é nesse lugar. Vai buscar a direção para saber onde que é. Tudo bem, disse Silas, não deu certo. O Espírito Santo disse que para a Ásia não é para a gente ir, não. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar outra agenda. Nós vamos para Bitínia. Para Bitínia vai dar certo. Traçou tudo certinho. Quem sabe que hora você passa aqui, tudo certinho. Aí o texto diz, e o Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito Santo, falou de novo, lhes impediu. Não deu para ir também, não vai também. Disse, mas, pelo amor de Deus, não é possível. Então, o Paulo e Silas, Paulo certamente disse para Silas, Silas, a gente não está acertando uma, hein? A gente está fora da direção, rapaz. Vamos buscar a presença de Deus, porque, olha, a gente traçou para ir para a Ásia, não deu certo. Traçou para ir para a Bitínia, também não deu certo. Disse que não é para ir também. Para onde é que é para a gente ir, afinal de contas? Então, vamos buscar ele para ele falar para onde que tem que ir. Aí diz que eles oraram, irmão. Quando foi naquela noite, Paulo teve uma visão e viu quando um moço do outro lado dava sinal. O que é? Passa Macedônia e ajuda-nos. A visão é aqui, meu filho. Aí o texto diz, então entendemos que o Espírito Santo, o Senhor, estava nos mandando para Macedônia. E foram. Sabe o que foi que aconteceu? Foi lá, em Macedônia, mais precisamente na cidade de Filipos, que logo na entrada, expulsaram um demônio de uma mulher que ficava adivinhando a vida dos outros. Todos os dias, esses que passam por aqui anunciam boas novas, são servos do Deus Altíssimo. Um dia, no outro dia a mesma coisa, são servos do Deus Altíssimo. Mas para quem gosta de elogio, irmão, isso é um prato cheio para ser enganado pelo diabo. Quando foi em determinado dia, quando eles iam passando, é este que passa por aqui todos os dias, vos anuncia as boas novas, são servos do Deus Altíssimo. Sai dela, Satanás. Está repreendido. Nunca mais disse nada. Mas estava falando uma verdade, pastor, estava falando uma verdade, mas Paulo não queria o diabo falando nem verdade, nem mentira. Nós não queremos conversar com o diabo. Pronto, acabou. Deu problema? Deu problema. Obra missionária tem um custo. Foram presos, tiveram os pés amarrados no tronco, apanharam bastante, mas salvaram lá o carcereiro e a sua família. E depois foram também, foi a ocasião onde foi salva a primeira mulher da Europa, a Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, que tinha uma influência muito grande, e foi uma bênção para a obra missionária, porque ela se converteu também, e foi ali que o Senhor, salvando essa mulher, um grande número de pessoas também se converteu ao Senhor. Irmãos, a coisa feita na direção do Espírito Santo é bem diferente da que não é. Bem diferente. Por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 51, em algum momento, quando ele havia pecado, ele tinha certeza que trono ele não iria se assentar mais. Não foi o que aconteceu, mas ele tinha certeza que já perdeu tudo isso. Mas uma coisa ele não queria perder, 3 coisas ele não queria perder. Ele chegou, porque ele sabia muito bem, ele conhecia a história de Adão e Eva.
Sabia que quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do jardim do Éden? A primeira coisa que ele pediu foi: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não me lance fora da tua presença. A segunda coisa que ele pediu, o que é que foi? Olha, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não vai dar certo, não. Eu não posso andar sem o teu Espírito Santo. Ele não podia. Você pode, por acaso, irmão? Nem eu. Ai de nós, 1 minuto sem a direção do Espírito Santo, irmãos. E a terceira coisa, ele disse: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Alegria da salvação, irmãos. Não tem coisa mais gloriosa do que a alegria da salvação. E olha que Jesus ainda não havia morrido para nos salvar. Já senti a alegria da salvação. Imagina agora, Jesus morreu, ressuscitou, toda a obra está concluída. A alegria da salvação, irmão, não pode ser perdida, meu amado irmão. Falhou, pecou, aconteceu alguma coisa, vai a Ele, pede para Ele não lançar fora da presença, pede para não retirar o Espírito Santo, pede para dar a alegria da salvação, que Ele está pronto para fazê-lo. Amém? Muito bem. E nós temos aqui a terceira, olha só, a terceira voz que eu disse que são 3 vozes, uma do céu, uma da terra e agora outra do Hades, que está registrado lá no capítulo 16, a partir do versículo 19, na parábola do rico e Lázaro. A Bíblia relata que 2 pessoas morreram. Um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas diz que aquele rico, onde aquele mendigo estava todos os dias à sua porta, também morreu, porque rico também morre. Mas não diz quem levou. Isso é que é triste, irmãos. A Bíblia dizer que um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o outro morreu também. Quem sabe, um cortejo muito grande, muita riqueza, enfim. Só que tem uma coisa, não diz quem levou, só diz que ele foi visto em um determinado lugar. Isso foi Jesus falando, foi visto em um determinado lugar, e lá estava em tormentos, num lugar chamado Hades, e ali começou a clamar: Pai Abraão, manda que Lázaro, que estava no seio de Abraão, todo alegre, satisfeito, que venha tocar com seu dedo molhado na minha língua, que estou aqui sendo atormentado nessas chamas. Não, senhor, filho, lembra-te que na terra tu só desfrutasse de bens, e ele de mares. Agora você está aí sendo atormentado, e ele já está sendo aqui consolado. Aí vem o clamor: então, pai Abraão, mande que ele vá avisar meus 5 irmãos. Interessante, o homem estava numa situação terrível e ainda estava querendo dar ordem lá. Mas ainda estava querendo mandar lá. Manda Lázaro. Ele pensava que Lázaro estava na porta dele ainda. O que é isso? Estava morto. Alguém diz, irmão, que a arrogância só acaba depois que morre. Pois eu quero dizer, nem depois que morre acaba. Porque aqui ainda estava arrogante. Ainda estava exaltado. É só no lago de fogo mesmo que acaba essa coisa de arrogância. Amém? Amém. Manda, então, que ele avise meus 5 irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Olha, sabia contar direitinho, irmão. 1, 2, 3, 4, 5. 5 irmãos. Para que ele não venha para cá também. Ele sabia muito bem, se os irmãos fizessem a mesma coisa que ele fez, quais as consequências que esses irmãos dele poderiam enfrentar, a mesma que ele estava enfrentando. Eu quero dizer o seguinte, que até hoje, quando há clamor, mande que alguém avise, com certeza vem a voz. Lá tem a Assembleia de Deus de Perus, ouçam-nos. Tem a obra missionária,
tem os evangelistas, tem os presbíteros, tem os diáconos, tem os membros da igreja, todo mundo falando de Jesus. Ouça-nos. Ouve ele. Não precisa mandar ninguém lá, já estão lá. Nós estamos aqui exatamente para ouvir todos esses clamores, irmãos. E nós só ouvimos enquanto estamos em vida. Depois que morrem, não tem mais jeito de ir para lugar nenhum. Temos que fazer agora enquanto vivemos. Existem algumas formas de contribuir com a obra missionária. Eu não posso ir, mas eu posso orar, eu posso contribuir. Mas tem gente que nem vai, nem ora e nem contribui. Precisamos fazer alguma coisa, porque sempre tem alguém que pode. Eu não posso, o outro pode. Mas eu não tenho, o outro tem. De modo que a obra missionária precisa ser feita. A nossa igreja é uma igreja missionária, sim ou não? Amém. Graças a Deus. Vejam bem, em terceiro lugar, eu já vou caminhando aqui para o encerramento, não é? Em terceiro lugar, ela era uma igreja onde as mãos de Deus estavam estendidas sobre ela. Feliz é a igreja, irmão, que tem a convicção que as mãos de Deus estão estendidas sobre elas. E uma igreja que as mãos de Deus estão estendidas sobre ela é diferente daquela igreja que as mãos de Deus não estão estendidas sobre ela. Todos nós sabemos quando as mãos de Deus estão estendidas sobre a igreja, sim ou não? As bênçãos de Deus acontecem, luta, tribulação, enfim, tem de tudo quanto é lado. Jesus não prometeu que ninguém iria deixar de ter lutas aqui. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Quer dizer, então nós precisamos, mesmo em meio às tribulações, às lutas, às aflições, à adversidade, estar com a fé firme em Jesus. Amém? Muito bem. Em quarto lugar, ela era uma igreja cheia da graça de Deus. O texto diz assim, olha só, é o versículo 22, 23 e 24. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Por que enviaram Barnabé até Antioquia? Sabe por quê, irmãos? Porque os apóstolos estavam com dificuldade de crer que uma igreja que estava misturada de dois tipos de gente, judeu e gentil, como poderia estar dando certo se esses dois se divergiam nos seus conceitos doutrinários, de crença? Como é que está dando certo o gentil com o judeu? Vamos mandar a Barnabé lá para ver que igreja é essa que está sendo formada lá. Irmão, onde a graça de Deus está operando, não tem pobre, rico, não importa a ordem social, aonde a graça de Deus chega, opera e a igreja se forma. Esta é a grande verdade. É aqui na África, em tudo quanto é lugar. Existem alguns costumes diferentes, não sei o que, ver os irmãos da África vêm aqui, dançam à vontade. Eu não estou preocupado com nenhum africano aqui dançando aqui em cima, mas se eu ver algum crente aqui da igreja dançando, aí eu vou dizer alguma coisa. Amém? 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 Tem gente aí querendo dançar? Muito bem. Então vejam bem, a graça, o texto diz que ele viu a graça de Deus, e quando ele viu a graça de Deus sobre a igreja, ele se alegrou, e exortou, ou seja, aconselhou, estimulou os irmãos a permanecerem fazendo o que eles estavam fazendo. Aí vem a pergunta, mas irmão, viu a graça de Deus e dá para ver a graça de Deus? Entenda-se que a graça, ela é abstrata, assim como é o vento. Mas não quer dizer que o vento não existe. Você não pega no vento, mas você sente o vento. A graça não tem como não sentir a graça. Você não pega na graça, mas a graça, ela exala os seus efeitos. E quando ele viu, crente animado, vamos ver um testemunho pelo nosso irmão, o nosso irmão. E vai você. Não, vai você não. Eu quero. Um vai, o outro vai, não é? Um glorifica, o outro profetiza, o outro lá fala em línguas, enfim, um povo alegre, animado, não é? Olha, judeu, gentil, enfim, gregos ali, gente de tudo quanto era nação, louvando a Deus, enfim. Oh, irmãos. Olha, vocês permaneçam desse jeito mesmo. Aí sabe o que aconteceu? O irmão Barnabé, que era um mestre, um doutor. Tem gente que coloca 2 apostilhas debaixo do braço e já diz, eu já sou doutor. Não é não, vai precisar ser ainda. Barnabé não fez assim, ele era doutor realmente,
Mas sabe o que ele fez? Ele disse: eu não vou enfrentar essa situação aqui sozinho, não. Aqui tem muito ensino para se dar a este povo, e eu estou me lembrando do meu amigo. Que amigo? Doutor Saulo de Tarso. E eu vou pedir aqui o auxílio dele, para ele vir aqui me ajudar a ensinar esse povo. E foi o que ele fez, foi buscar Saulo. Não, eu vou, irmão. E os irmãos apóstolos estavam com dificuldade de aceitar o Saulo, Paulo, lá na convenção, irmãos. Não tinha jeito. Com a especialidade do presidente lá da convenção, que era Pedro, né, ali. Estou dizendo lá, né, aqui não, que aqui é uma maravilha, não é? Pedro, ninguém queria aceitar. Não, eu vou ajudar você. Esse pessoal tem que crer que Jesus está na sua vida. Você vai andar comigo. Você vai vir para cá, vem me ajudar aqui, e eles vão ver o que Deus vai fazer aqui através de você. E foi. E sabe o que o texto diz? Que durante um ano, ensinando. E sabe o que é que o texto diz? E muita gente se converteu ao Senhor. E para encerrar, aquela igreja era uma igreja que a sua fama corria por toda parte. A grande pergunta é a seguinte, irmão, e diz que a fama daquela igreja corria e foi parar em Jerusalém. Irmãos, fama é uma coisa que corre. Sim ou não? Sim ou não? Então segura aí que eu vou agora falar uma coisa. Você sabe por que é que as pessoas chegam para você e para mim e perguntam: de que igreja você é? Eu já tive muito dessa pergunta. Muita gente já me fez essa pergunta. É por duas razões que essas pessoas fazem esta pergunta. Para mim e para você. É porque, em primeiro lugar, se você tem dado exemplo como testemunha de Jesus, aquela pessoa é tocada e fica pensando: olha, eu tenho vontade de ser crente, e quando eu for ser crente, eu quero ser da igreja dessa pessoa. Isso é uma bênção. Mas tem o outro lado também. Pergunta de que igreja que é, porque jamais vai querer ser da sua igreja, ou de igreja alguma. Irmãos, sabe quem é que faz a fama da igreja aqui? Eu e você. Esse púlpito aqui faz a fama dessa igreja. Uma pessoa erra lá fora, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão dizer que aquela pessoa errou, vai dizer que essa igreja aqui é ruim, porque tem gente daquela qualidade. Por isso que nós temos que nos portar, como diz a palavra do Senhor, uma carta lida, aberta, tem segredo, e fazer com que a nossa igreja seja uma igreja que a fama dela corra por toda parte, mas uma fama que dignifique o nome de Jesus. E para encerrar, quero lhe dizer que uma outra virtude da igreja de Antioquia é que ela era uma igreja dedicada ao jejum e à oração. Já lembro desse texto, vou repetir. Isso é o capítulo 13, o versículo 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí o texto 3 diz assim, o versículo 3 diz assim: então jejuando, diga jejuando, e orando, jejuando, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuar e orar. Quero lhe dizer o seguinte: chegou alguém, eu já falei isso aqui, acho que num culto de doutrina. Chegou alguém para um certo homem de Deus no exterior, fez a seguinte pergunta: o que é mais importante para o cristão? Se dedicar bastante à leitura da Bíblia ou à oração? Uma importante pergunta. E o homem de Deus respondeu da seguinte forma:
O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa direita ou a asa esquerda? E aí? Hã? Para você? Está com medo, irmão? As duas. Porque se um caçador, um atirador acerta a asa de um pássaro, irmão, está inutilizado o pássaro. Já cai no chão rodando. Mas deixa-me dizer uma coisa. Pastor Joinville, obreiros, tem gente que está, não é com uma asa só ferida, não, é com as duas. Nem palavra e nem oração. Não vai fazer a obra de Deus nunca, meu prezado. A igreja precisa orar, a igreja precisa ler a palavra, viver a palavra e jejuar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos seguir o exemplo da igreja de Antioquia. Amém.